Uma coisa que eu particularmente me incomoda muito é o tal cone chinês, não sei o quê, e tudo isso, sabe? Eu fico muito, muito brava e a gente sabe, paciente às vezes tem uma otite, e aí tá com a sensação de que o ouvido tá trancado, foi lá, fez o cone chinês. O que você me fala sobre isso? E aí e todos os riscos, né, que isso daí podem causar. Perfeito. Então, assim, primeira parte é que eu vejo hoje em dia o pessoal tá com uma tendência muito, até boa em ter um protagonismo maior no seu próprio tratamento. A gente vê isso em lavagens nasais, você vê que as pessoas estão mais dispostas. Só que a parte negativa é que muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que têm riscos maiores, né? Então, a cera do ouvido, ela é uma substância produzida pelo próprio ouvido a partir de duas glândulas. Uma que produz a cera, é uma glândula ceruminosa, e a cera ela é um pouco mais enegrecida, ela é escura. Você tem a glândula sebácea que produz oleosidade, o óleo igual ao óleo de cozinha, tem aquela consistência um pouco amarelado. Quando você mistura as duas, fica aquela cera pastosa e alaranjada. Você pode ter qualquer tipo de característica dependendo da pele do paciente. Você tem pacientes que têm pouca oleosidade, então vai ter aquela cera mais preta, dura, às vezes até cai do ouvido. Você tem aquele paciente que tem muito das duas, que entope muito o ouvido. Vou no mar, entra a água, já vai lá pro fundo e tranca. Mais pastosa. E você tem o paciente que tem pouco das duas, que às vezes ele se queixa que o ouvido é seco e que coça. Então, não há um certo e um errado, tá? São características igual pele seca e pele oleosa. Característica individual. Exatamente. A cera, ela tem um fator de proteção, de lubrificação, tá? Só que em excesso ela causa esse incômodo, tá? Quando ela está em excesso, quando ela está obstruindo, aí a gente acaba fazendo uma limpeza, tá? Que deve ser sempre feita por um otorrino. Por quê? Porque se você fizer fora, existe um risco de você ter consequências e de ter lesão, muitas vezes permanentes, no ouvido. Não é tão incomum. Por exemplo, você comentou do cone. E às vezes a pessoa super bem intencionada, só que vai lá e acontece. Por exemplo, o consultório já chegou e não foi só uma vez, o paciente que caiu pedaço, só que ainda estava quente. E fica aderido na membrana. Fica aderido na membrana e deu uma queimadura no conduto. E você tem pacientes que acabam não melhorando. Eu vou contar uma dica, mas no consultório a gente sempre sabe dizer quem fez. Porque fica um pozinho do cone lá dentro. Então você olha ali, parece que nevou no ouvido dele. Você já sabe. Você fala, esse aqui aprontou, né? E do cotonete a gente também sabe dizer. Não adianta mentir pra gente. O cotonete é o... Você vê um hematominha no conduto, você fala, ixi, ele cutucou e foi longe aqui. Ou você vê a cera com a marquinha da cabeça do cotonete. E como limpar o ouvido? Não. O ouvido, eu gosto de sempre falar para os pacientes, se você quiser enxugar o ouvido no final do banho, ou você faz, eu vou até usar o cotonete, você nunca vai introduzir. Porque o seu ouvido não é que ele está transbordando a cera. Não é que assim, ele está tão cheio que está saindo. Não, quem produz é essa parte mais de fora, que é onde tem a zona dos pelos. E o movimento da mandíbula, ele já vai expulsando. Aquele cerume. Então, se você só tirar o que está ali por fora, mas eu não consegui tirar lá, ele já vai, ao longo dos dias, ele já vai sair também. Ele vai mandando. Sim, ele foi feito para não precisar de manutenção. Então, só limpar a orelha. Criança, às vezes, tem mãe que vai ali, ainda mais com luz do celular, hoje em dia elas vêm até o fundo. E tem mãe que vai lá... E às vezes acaba chegando a criança com o ouvido entupido. E isso até pode gerar uma... Você viu que agora tem uma lanterninha com uma ponteira que é uma... Nossa, para fazer a
a remoção da cera, né? E os riscos disso? Eu tô só esperando esses pacientes. Então, assim, não, porque vai acontecer, vai dar problema. E outra coisa, quando você pega essas câmerazinhas, você não tem uma visão 3D, né? Você não tem uma a visão dimensão, né? de profundidade. Então, a pessoa não tem a noção da proximidade que ela está da membrana. Né? A proximidade até chegar na membrana. E aí a criança dá um pulinho. Ah, sim, não, é perigosíssimo. Então, assim, na prática, procure um médico